Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, mantenha aberta. Mateus capítulo 5. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, Jesus vem, traz o reino de Deus. João Batista prepara, olha, está vindo o reino. Jesus chega e fala: chegou o reino. E aí, queridos, a partir do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver agora Jesus dando características, dando como que o cidadão desse reino, como os súditos desse reino deveriam se comportar. E o que Jesus passa a falar agora, queridos, é uma coisa interessante. As bem-aventuranças, o que significa as felicidades. Bem-aventurados, felizes são. E Jesus começa a falar, queridos, e deixa claro o seguinte, uma coisa que eu quero que a gente tenha em mente. As bem-aventuranças não são qualidades naturais. Não são qualidades que nascem com a pessoa não nasce assim. A pessoa não tem aquilo inato, não nasceu na pessoa. São qualidades que são criadas, produzidas, frutificadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Só tem essas qualidades quem faz parte do reino de Deus. E aí Jesus começa a mostrar uma lista de coisas que tornam uma pessoa feliz. Nós vamos entender o seguinte, queridos: o conceito do reino é diferente do conceito do mundo. Repita comigo. O conceito do reino... Não está falando, um pouquinho mais alto. O conceito do reino é diferente do conceito do mundo. Tem muitas coisas aqui, queridos, que o mundo fala que é negativo, é ruim, e o reino fala, é bom. E aí Jesus começa mostrando um costume da época. Aqui diz: assentando-se, foi Jesus a ensinar. Antigamente, o mestre que ensinava não ficava em pé, ficava sentado. Então Jesus se assenta. Então as pessoas sabiam, quando Jesus se assentasse, ele iria ensinar. Jesus de pé faria algum milagre, pregaria, mas quando Jesus sentava, opa, esse homem vai nos ensinar. E Jesus observa aquela multidão, e ele se assenta, a multidão já fica de pé e fala: agora nós vamos aprender. E aí Jesus começa a mostrar para ele o seguinte: o que é felicidade para o reino? O que é felicidade aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo? E ele começa falando uma coisa interessante, uma coisa que a gente vê diferente. No versículo 3, ele começa a falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O conceito do mundo é diferente do conceito do reino. Grave isso. Quando você quer ofender uma pessoa, quando você quer falar que a pessoa pensa pequeno, quando a pessoa é mesquinha, você fala o quê? Fulano é pobre de espírito. Fulano é pobre de espírito. Aí você fala: estou ofendendo a pessoa, estou falando que aquela pessoa é pequena no pensamento, é pequena na visualização. Mas aí Jesus fala: feliz é aquele que é pobre de espírito. E agora? Feliz é quem é pobre de espírito. Mas para o mundo, pobre de espírito é uma pessoa miserável. Mas para o reino, pobre de espírito é alguém que é feliz. Aí nós vamos começar a definir o que é pobre de espírito para o reino. O que seria? Algum exemplo
de uma pessoa que é pobre de espírito? Aí, igreja, não tem como. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós vamos pegar alguns exemplos e você vai entender. Nós vamos tentar passar com clareza para você o que é um pobre de espírito segundo o reino de Deus. Aí a gente dá um salto, retrocedendo, e encontramos ali o nosso irmão Jó. Ele começa a perder as coisas, e ele fala: louvado seja o Senhor. A mulher fala: amaldiçoa o seu Deus. Ele fala: não, você fala como loucas. Se eu posso receber o bem de Deus, não receberia o mal? No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. A gente começa a observar que Jó, de bom grado, ou de uma maneira conformado com a vontade de Deus, aceita. Aí agora nós vamos buscar uma outra pessoa que teve a mesma postura. Apóstolo Paulo, a gente vai lá na frente e observa que Paulo fala assim: olha, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Tanto na fartura, quanto na escassez. Tanto comer bem, como passar fome. Ele fala que se alegra em todas as situações. Aí, igreja, a gente começa a analisar o que é um pobre de espírito. Aí a gente vai para outra definição, um outro conceito que Jesus falou. Algumas crianças vieram correndo até Jesus, os apóstolos, e pediram: opa, não vem aqui não, está atrapalhando Jesus. Jesus tem que fazer alguma coisa, está atrapalhando Jesus. Jesus falou o seguinte: não as pensais, porque das tais é o reino dos céus. Opa, já começamos a definir. Aqui diz que o pobre de espírito pertence ao reino. O reino é do pobre de espírito. E Jesus falou que a criança é do reino de Deus. Então, queridos, o que é pobre de espírito para o reino de Deus? É todo aquele que humildemente aceita a vontade de Deus. Todo aquele que se submete à vontade de Deus. Então Jesus fala: feliz é aquele que se humilha, se sujeita à vontade de Deus. Esse vai herdar o reino dos céus. Então, queridos, pobre de espírito é aquele que se coloca submisso e pequeno diante de qualquer situação, principalmente diante de Deus. Aí é necessário a gente redefinir ou relembrar o que significa a palavra humilde. Uma pessoa, não estou jogando direto não, tá, queridos? Eu estou dando exemplo. Uma pessoa que vem com o jeans rasgado, desbotado, desfiado, com chinelo de dedo espenteado, é humilde? Não. É uma pessoa que não se vestiu adequadamente. Uma pessoa que mora num lugar muito alto, numa casa feita de madeira, num barraco, é humilde? Não, não tem nada a ver. Então, queridos, roupa e casa não definem o que você é. O que é ser humilde? É reconhecer a sua pequenez, principalmente diante de Deus. Então Jesus falou: olha, pobre e humilde de espírito é a mesma coisa. Então o que é pobre de espírito? O que é humilde de espírito? É aquela pessoa que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Paulo foi humilde. Jó foi humilde. E o maior exemplo de todos, Mateus 11, 28. E aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí, queridos, feliz. Então vamos traduzir o versículo 3. Jesus falando: feliz os humildes de espírito, os que são pequenos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando o seguinte: que quem se sente grande, que quem se sente orgulhoso, que quem se sente merecedor de alguma coisa, não pertence ao reino de Deus. A primeira felicidade, queridos, do reino de Deus é a pessoa ser pequena. Aí, queridos, nós lembramos agora do nosso irmão João Batista, que dizia abertamente que ele cresça e eu diminua. Queridos, felicidade para Jesus, para o reino de Deus. Feliz é todo aquele que é humilde de espírito, porque o reino é dele. Antigamente, queridos, no Velho Testamento, as pessoas fazem uma confusão tremenda do Velho Testamento com o Novo, que lá no Velho Testamento dizia o quê? Que o reino era tomado à força. Olha o reino de Israel, que era implantado. Agora o reino é dos humildes. O reino é dos submissos. Então, queridos, primeira bem-aventurança, primeira felicidade. Vamos traduzir, o versículo diz: bem-aventurado dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Traduzindo, falando, feliz é aquele que é humilde, porque deles é o reino dos céus. Não é uma humildade nada na gente, mas é uma humildade criada
pelo Espírito Santo em nós. Versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí agora Jesus foi contrário ao mundo. Como pode ser feliz alguém que chora? O mundo, o tempo todo, prega felicidade. Você vê um comercial de bebida, a pessoa está chorando? Está rindo. Antigamente, quando tinha comercial de cigarro, a pessoa estava rindo. Todos os comerciais, a pessoa está sempre rindo. A filosofia do mundo é rir. Na minha época, assim, a época do Jaco Joaquim, do irmão Sidney, os nossos pais ensinavam o quê? Homem não chora. Homem não chora. Estou ouvindo falar isso? Homem não chora. Por que homem não chora? Da onde tiraram isso? Da onde tiraram que chora é só para a mulher? Por que homem não chora? Aí Jesus fala: feliz são aqueles que choram. Aí o mundo fala: por que chora é feliz? Aí, querido, a gente entende. Jesus, o versículo 4 está fortemente ligado no versículo 3. Jesus fala: primeiro, feliz é aquele que é humilde, porque dele é o reino dos céus. Só entram no reino dos céus os humildes. Aí Jesus fala: feliz é aqueles que choram. Choram pelo quê? Quando eles olham a situação deles de pecado, quando eles olham a falha que eles vivem, quando eles olham a pequenez diante de Deus, eles choram, eles se sentem minúsculos, eles se sentem um dos maiores pessoas que ofendem a Deus, e eles choram. Isso é, feliz é aquele que chora pelos pecados que comete, porque eles serão consolados. Queridos, vamos puxar pela memória. São poucas as pessoas que você conhece, que eu conheço, que quando comete o pecado chora de tristeza. São poucas pessoas que falam assim: eu pequei contra o Senhor. Davi chorou, levou um ano, mas chorou. Isaías, como que ele diz, quando eles se deparam com aquela visão: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Isaías entristece, porque ele tinha lábios impuros e morava e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Querido, Jesus fala agora: felizes são aqueles que choram por causa dos seus pecados. Felizes são aqueles que falam: Senhor, eu não queria ter pecado, eu não queria ter falhado, eu não queria ter mentido, eu não queria ter ofendido meu irmão, eu não queria ter ofendido a minha irmã. E a pessoa chora, a pessoa se entristece pelo pecado. É isso que Jesus fala: quem consegue se entristecer pelo pecado, isso é feliz. Não se entristece pelas consequências espirituais, porque vai para o inferno, porque Deus vai cobrar, não, porque ele não quer fazer pecado, porque ele não quer desagradar a Deus. Aí Jesus fala: quem chora por causa dos seus pecados, esse é feliz. Então Jesus fala: primeira bem-aventurança, contrário ao mundo. O mundo te ensina, nessa aí na minha época também, ouviram te falar a lei do Gerson, qual é? Eu gosto de levar vantagem em tudo, mas levar vantagem em tudo. Aí Jesus fala: não. Ser feliz no reino dos céus é ser humilde. É se tornar pequeno diante de tudo e de todos. Esse é feliz e vai morar no reino dos céus. Feliz é quem chora. Chora pelo quê? Chora pelos seus pecados. Quando a gente alcançar o patamar de chorar, de se entristecer: Senhor, hoje eu cobicei, Senhor, hoje eu menti, Senhor, hoje eu tive inveja, Senhor, hoje eu não tive prazer em ler a sua palavra, Senhor, eu pequei contra o céu. E quando a gente começar a chorar, Jesus fala: esse é feliz. E esse será consolado. Versículo 5. Aí agora vem uma coisa mais difícil. Mas são qualidades geradas em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem em você humilde. É o Espírito Santo que tem em você um chorão da presença de Deus por causa dos meus pecados. Aí versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós já vimos, queridos, guerras e mais guerras. A gente assiste guerra, povos lutando por terra. Mato Grosso, pessoas matam por terra. Em tempos antigos, a guerra pela terra era tremenda. Agora Deus fala: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E queridos, podem observar que a própria palavra manso caiu em total ridicularidade. Não é? Ih, fulano é manso. Você fala isso, quer dizer o quê? Fulano é descansado, fulano é preguiçoso, fulano não quer nada da vida. Ih, fulano é manso. Ih, aí tem aquela expressão: manso de coçar. Já virou uma coisa ruim. Já virou uma coisa pejorativa. Uma coisa que ninguém quer levar. Ninguém quer ser chamado de manso. E aí, fulano, você é manso? Quem sou manso? Que não sou manso não. Mas Jesus fala: feliz quem é manso. Jesus mostrando que o conceito do reino é diferente do conceito do mundo.
Aí Jesus fala, Deus fala, a palavra de Deus, que Moisés era o homem mais manso do mundo. E ele foi um elogio da parte de Deus. Aí Jesus vem falar, aprende de mim que eu sou manso. Então ser manso é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa do reino. Mas afinal, o que é ser manso? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão uma terra. Aí que vem o difícil. Ser manso para Jesus Cristo é aquela pessoa que abre mão do direito dela. Ela não reivindica o que é o direito dela. Ela deixa para Deus cobrar. É direito dela, mas ela abre mão. Porque ela entende que ela é cidadã dos céus e quem reivindica, quem cobra o direito dela é Deus. Aí, a pessoa que entende em Romanos 12, versículos 18 e 19, mais precisamente eu acho 19, e fala, não vos vingueis a vós mesmo, mas amado dá lugar à ira. Porque a mim pertence a vingança. Quem quer ser manso, Gil? Quem quer ser manso para o reino? É você abrir mão dos seus direitos. É direito seu, mas você abre mão. Aí, querido, a gente vê uma coisa terrível, que destrói casamento. A gente vê uma coisa terrível, que destrói igreja, que destrói sociedades, que destrói famílias, que destrói amizades. Sabe o quê? A tal da razão. Já viu quando uma pessoa está com razão? Ela grita com a mãe, ela grita com o pai, grita com o marido, grita com a esposa, grita com o pastor, grita com todo mundo, porque ela está com a razão. Aí Jesus fala, feliz é o manso, que ainda que esteja com a razão, ele abre a mão. Não, fulano. Está certo, bem, está certo. Eu estou errado, está certo, está certo. Não. E ele coloca na mão de Deus, porque ele sabe que o Deus que ele serve vai mostrar quem é quem na hora certa. É isso que Jesus fala. Feliz quem é manso, feliz quem abre mão dos seus direitos aqui, porque vai herdar a terra, a bênção dela. Aquela que está descendo do céu, ataviada como noiva. Amém, igreja? Essas são características que o Espírito Santo quer produzir em nós para sermos cidadãos súditos do reino de Deus. Aí Jesus não para por aí. Aí vem uma coisa interessante, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na época que Jesus soltou essa palavra, opa! Os judeus falaram, agora nós somos nos livrar dos romanos. Os escravos e os injustiçados, agora nós vamos nos livrar dos nossos patrões. Mas o conceito do reino é diferente do conceito do mundo. Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí nós vamos procurar o que é justiça para o reino. O que é justiça para Jesus. E vamos citar algum versículo apenas que vamos definir tudo. Mateus 6,33, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça para Jesus? Jesus está falando o seguinte, bem-aventurados que têm fome e sede da minha presença, da minha palavra. Bem-aventurado aqueles que fazem da palavra e da oração e da comunhão e do jejum uma necessidade de vida. Jesus está falando o seguinte, que ninguém por muito tempo consegue ficar sem comer, ninguém por muito tempo consegue ficar sem beber. A pessoa tem que comer ou beber. Uma pessoa que quer ser saudável tem que fazer isso. A gente fala, feliz é aqueles que fazem de buscar a minha face, de buscar a minha vontade, de ler a palavra, de vir orar. Quem faz isso com uma necessidade, quem faz isso é feliz, porque eles serão fartos. Quem busca muito a minha face, eu vou enchê-lo da minha face. Quem busca muito o meu espírito, eu vou saciá-lo do meu espírito. Aí eles falam, feliz quem faz isso. Às vezes quem anda na correria, irmão Sidney, eu, às vezes, até o presbítero Pablo, nessa correria, quando a gente vai lembrar que almoçou, né, assim, às vezes mencionar, já é 4 horas da tarde, nem almocei hoje, 4 horas da tarde, e 6 horas da tarde, nem almocei hoje, aquela correria. Mas no normal, queridos, em geral, a gente nunca esquece de almoçar, nunca esquece de tomar café da manhã, de jantar, a gente não esquece disso. Jesus fala, felizes são aqueles que fazem da palavra de Deus, da oração, da comunhão comigo, uma necessidade de vida. Quem conseguir fazer isso vai ser farto. Aí Jesus continua mostrando o conceito dele. O que é o súdito do reino de Deus. Aí nós vamos para o próximo versículo que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aí agora Jesus
Ele tinha esse costume. Se você olhar alguns outros ensinos de Jesus, você vai perceber que Jesus, ele ensina, às vezes, de uma maneira invertida. Na oração dominical, a oração do Pai Nosso, que a gente fala, vamos analisar. Se a gente entender aquela oração ao pé da letra, nós vamos ter uma prova que a gente ia se colocar sem saída. Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, aí vem. O quê? Perdoar nossas dívidas, assim. Será que é exatamente isso que Jesus quer passar? Será que Jesus iria fazer a gente pedir para Deus nos submeter na intensidade e da maneira que a gente perdoa alguém? Será que é isso? Puxa pela sua memória. Uma pessoa que te ofendeu gravemente. Você já perdoa essa pessoa 100%? Você fala, eu perdoo, mas eu não falo com ela. Eu perdoo, mas eu não convivo com ela. E se Deus fizesse assim com você? Não, mas não. Se a gente for levar essa oração ao pé da letra, seria isso. Amém, igreja? Então, do jeito que eu perdoo alguém, Deus vai me perdoar. Rapaz, eu já estava morto, porque tem gente que eu perdoo e falo, Jesus, está perdoado, mas manda ele passar do outro lado da rua. Está perdoado, mas muda ele para outro país. Ele está perdoado, Jesus. Mas dá para só mudar ele de país. Mas aí Jesus contou uma parábola, nos ensinando o que ele quis dizer na oração do Pai Nosso. E o que ele quis dizer aqui. Jesus conta a seguinte parábola. Que havia um homem, alguns vão lembrar dessa parábola, que devia para o rei 10.000 denários. Alguém já lembrou dessa parábola? E o rei chama, todo mundo está devendo para acertar. Esse homem chega para o rei e fala, rei, não tem como te pagar. O rei não tem como te pagar. Você tem que me pagar. Não, rei, não tem como eu te pagar. 10.000 denários não tem como te pagar. O rei chama os que vão falar, tá bom, perdoa a dívida dele. Eu te perdoo 10.000 denários. Agora o homem Alex foi bem, perdoou 10.000 denários. E ele encontra alguém que devia para ele 100 denários. Ele pega aquele homem e fala, você está me devendo 100 denários, você tem que me pagar. Você tem que me pagar, você está me devendo 100 denários, rapaz. Ou não tem como te pagar. Você vai me pagar e ele chama os oficiais, dá uma surra naquele homem e prende aquele homem agora, só ficar preso até se pagar. Esse assunto chegou ao ouvido do rei. E o rei chama o homem de novo, peraí. Eu te perdoei 10.000 denários. Você não pode perdoar aquela pessoa 100. Agora você também está preso porque você não soube perdoar. O que Jesus quer nos ensinar, queridos, que assim como nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar as pessoas. Aí Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus fala, olha, só é misericordioso quem entende que foi alcançado pela misericórdia. Só tem compaixão de um miserável quando a pessoa entende que ele já foi miserável e foi alcançado por Deus e Deus mudou a história dele. É isso que Jesus quer nos ensinar. Você tem que fazer na proporção que você recebeu. Deus já te perdoou com pecado grave? Já. Então você tem que perdoar as pessoas. Deus já passou uma borracha no seu passado? Já. Então, visto que eu já fui perdoado, eu sou obrigado a perdoar. Aí Jesus fala nas bem-aventuranças. Só tem misericórdia por alguém que alcançou misericórdia. E é verdade, queridos. É uma grande verdade isso, era prática. Alguém que se compadece de um pobre é alguém que saiu daquela situação. Alguém já foi naquela situação. Já observou isso? Quem entende melhor uma pessoa viciada em droga? Alguém já foi viciado. Quem entende melhor uma pessoa que já foi alcoólatra? Alguém já foi alcoólatra. Ele sabe que aquela guerra é terrível. Aí Jesus falou, olha, só tem grande misericórdia quem entendeu que ele foi alcançado por uma grande misericórdia. Aí Jesus continua. Ainda no capítulo 5, ainda estamos falando da bem-aventurança. Aí vem terrível. Terrivelmente bom. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. O que é limpo de coração? Nós vamos voltar ao exemplo da criança. Jesus pega uma criança, coloca na sua perna e fala, quem não se tornar como essa criança
não entra no reino dos céus. E aí o que nós vamos puxar pela criança? O presbítero Pablo pode pegar, eu já vi que ele faz, ela é veemente, glória a Deus por isso. Ele pode chegar, então, tapa em Yasmin, ela chorar, mas daqui a pouco o que a Yasmin está fazendo? Indo ao presbítero Pablo. A Vânia pode pegar o João Vida, agora um pouquinho diferente, mas ela pode ir lá, dar uma bronca, dar um beliscão, passa um tempinho e vai lá. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que as crianças estão desprovidas de sentimento de rancor, de mágoa, de ira, de raiva. A criança tem um coração puro, limpo. Aí Jesus quer dizer o seguinte: todo aquele que conseguir, pelo Espírito Santo, tirar sentimentos ruins do coração, aqueles que permitiram o Espírito Santo purificar seus corações, aqueles que tirarem mágoa, rancor, tirar maldade, tirar malícia dos seus corações, estes com corações limpos, o quê? Verão a Deus. Você quer ver a Deus? Peça ao Espírito Santo, tire todos os sentimentos ruins da minha vida. Jesus falou: todo aquele que vê aquele camaro amarelo e não cobiçar, esse vai ver Deus. Todo aquele que vê a esposa do vizinho, ou quem quer que seja, e não cobiçar, vai ver a Deus. Todo aquele que tiver o coração limpo, puro, purificado pelo sangue do Cordeiro, puro pela intervenção do Espírito Santo, aquele que não tiver malícia, maldade, esse virá a Deus. Todo aquele. E queridos, Jesus falou uma coisa com muita propriedade. Hoje, estou jogando no molhado. Eu acho que não sou eu. Todo mundo é discípulo e fã, admirador de Jesus. Jesus falou uma coisa terrivelmente profunda, acertadíssima. Ele falou o quê? A boca fala, o coração está cheio. Às vezes nós julgamos as pessoas, queridos, por aquilo que nós talvez faríamos se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Viu alguém dentro do carro, tudo apagado, ó, tem coisa errada ali. Tem coisa errada. Às vezes o cara está dormindo, está cansado, está dormindo dentro do carro. Ó, tem coisa errada, o cara está dentro do carro. Mas o que? Já tem uma malícia dentro de nós. Já tem isso. É do ser humano. A criança, quando é pequenininha, ela sai sem roupa, vai lá na praia e volta rindo, sorridente. Ela vai crescendo e já começa a ficar diferente. É aquela malícia que Adão e Eva pegaram assim que comeram fruto. Lembram? Assim que eles comeram fruto, que eles falaram, eles cozeram roupas porque estavam nus, porque aí tiveram vergonha um do outro. Aí Jesus falou: quem está livre dessa malícia, quem está com o coração puro, esse verá Deus. Esse verá Deus. Aquele que consegue enxergar o bem em todo mundo. Aquele que sempre... Já viu a predisposição nossa? Como que nós mudamos? O mundo nos muda. O que a gente prega, às vezes a gente ensina e a gente pratica. Eu sempre espero o pior dos outros. Não é isso que a gente pensa? Eu espero o pior. Se acontecer, eu não vou me decepcionar. Mas o que o reino nos ensina? Não, você tem que ter o coração puro. Você sempre tem que esperar que aquela pessoa vai acertar e não errar. Você tem que ser desprovido de malícia. Você sempre tem que olhar que aquela pessoa vai acertar. Aquela pessoa vai me trazer benefícios. Mas como que a gente começa um relacionamento, uma amizade, um contato? O que a gente fala sempre? Eu estou com o pé atrás. Se acontecer, já estou precavido. Não, você tem que ser puro de coração. Só vai ver a Deus quem for limpo, puro de coração. Aí você é cidadão do reino dos céus. Aí agora, queridos, chama uma outra qualidade pouco falada entre nós. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa palavra pacificador é confundida e muito com a palavra chamada pacifista. Vou explicar a diferença dos dois. O pacifista é o seguinte: o irmão Pablo, que é muito forte, vai lá e toma a camisa do Sidney, que é muito forte. O Paulo vai lá e toma a camisa do Sidney. Aí chega a irmã Sônia, chega a irmã Vânia, chega a pastora. Aí o Sidney está tentando pegar, né, pulando lá de uma perna só. Aí chega assim e fala: o que está acontecendo aqui? Ó, Sidney, não. O Pablo pegou a camisa. Aí as crianças falam: deixa pra lá, não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Não, mas eu vou ficar sem camisa, não mexe com isso não.
elas tiveram uma atitude de pacifista. Quer dizer, tentaram implantar a paz baseado numa injustiça. Isso é pacifista. Pacifista é isso. Ele quer a paz a qualquer preço, mesmo que esse preço seja a injustiça. Mas o reino dos céus diz: felizes os pacificadores. Quem é pacificador é diferente. Paulo pegou a camisa de Sidney. Aí chega a irmã Virgínia, a irmã Amélia, a irmã Eunice, fala: o que aconteceu aqui? Aí o Paulo pegou a minha camisa. Paulo, devolve a camisa para ele. Não, que eu não vou devolver, que eu não vou devolver. Você vai devolver a camisa para ele. É errado. Não vai. Entra todo mundo na briga e toma a camisa e devolve para o Sidney. O que é pacificador? Ele quer a paz baseado na justiça. Jesus fala: felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles que promovem a paz baseado na justiça. Quem é o pacificador? É aquele que briga pelo direito do outro. O dele, ele é nosso, ele coloca na mão de Deus. O pacificador faz o quê? Luta pelo direito do outro. Luta pela causa da viúva, luta pela causa do órfão, luta pela causa dos pobres, luta pela causa daquelas pessoas que não podem se defender. Aí vai esse pacificador, esse é feliz. E esse é chamado Filho de Deus. E queridos, nosso Deus, sob circunstância, sob hipótese nenhuma, comete injustiça. Sob circunstância nenhuma. Deus não olha o tamanho do povo, Deus não olha a riqueza do povo, Deus olha o que é certo e o que é errado. Se o diabo Joaquim, cristão na presença de Deus, foi lá e plantou 10 pés de alface. Aí, o Manuel, que não é crente, ímpio, até o talo, plantou 100 pés de alface. Quem vai colher mais? O Manuel, o ímpio. Deus é justo. Não é porque que eu sou cristão que fiz pouco, eu vou pegar muito. Não, Deus é justo. E Deus promove a paz dentro da justiça. O pacificador é aquele que luta, rola no chão, briga para defender o direito do outro. E quem faz isso é chamado de Filho de Deus. Aí Jesus fecha aí esse primeiro tópico do Sermão do Monte. Ele falando do versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus fala: bem-aventurado os que são perseguidos por causa do Evangelho. Mas, queridos, vamos deixar uma coisa clara aqui. Há muitos crentes, e tem aqui o Sidney, tem Pablo que mexe com gente, tem a irmã Vânia, tem a Virgínia, tem muito crente confundindo isso. Ele está no dia do trabalho dele, a hora do serviço. Ele pega de 8 às 17. 9 horas ele quer parar para ler a Bíblia. 10 horas ele quer orar. 3 horas da tarde ele quer evangelizar. Aí o patrão manda ele embora. O que ele fala? Estou sendo perseguido porque eu estou pregando o Evangelho. Mas no lugar errado, na hora errada. Quer pregar o Evangelho? Chega meia hora antes, sai meia hora depois. Porque a hora de trabalhar é trabalhar. Nós vamos entender isso. Aí nós vamos levar esse contexto para dentro de casa, que a mulher é evangélica e o marido não. Graças a Deus que aqui quase não tem esse caso. Aí o marido chega, vou tomar café, a mulher não está, está fazendo visita. O marido chega para o almoço, a mulher não está, a mulher está orando. Ah, vou tomar o café da tarde, a mulher não está numa consagração. Ah, vou chegar para a janta, não tem janta, a mulher está almoçando, está na igreja, em vigília. Aí o marido briga com a mulher e fala, a mulher chega na igreja e dá o testemunho. Irmãos, o diabo está furioso em casa. Está usando meu marido. Por que é isso? O diabo está usando você, não está cuidando do seu marido. Aí fala, não, a Bíblia diz isso, porque eu estou sendo perseguida por causa do Evangelho. Não, é isso. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que você tem que cumprir os seus deveres, as suas obrigações, e quando você estiver andando corretamente, e por você ser cristão, a pessoa te odeia. Por você ser cristão, a pessoa te caça. Por você viver nos padrões cristãos, a pessoa não gosta de você, mas você é feliz. Já não ouviu acontecer isso, queridos? Pessoas confundem tantas coisas. Pessoas fazem as coisas na hora errada. Estou sendo perseguido. Não é isso que a Bíblia está falando. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que sempre que você estiver buscando a Deus com intensidade, na hora certa, Deus vai entrar com providência. Você vai ser perseguido, mas você vai ser feliz. E terminando as bem-aventuranças. Versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando a sua conduta cristã, quando a sua pregação, quando o seu testemunho começar a incomodar as pessoas, quando o seu testemunho começar a levar as pessoas a questionarem a vida errada que elas estão levando, quando a sua vida cristã começar a ser um referencial de bater de frente com a religiosidade dos outros, e com isso as pessoas começarem a te odiarem, aí você é feliz, aí você é bem-aventurado. Porque foi a sua conduta, foi a sua maneira de ser, a vida que você vive, que vê as pessoas te odiarem, te caluniarem, te falarem mal de você. Aí sim, queridos. Então, queridos, a primeira parte do Sermão da Montanha fala sobre a felicidade. Jesus nos ensina, para sermos felizes, é necessário a gente deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Isso não nasce na gente, isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Se Deus assim permitir, semana que vem vamos continuar